Eu sou branco, com a pele bem bronzeada pelo sol, uso bigode e barba preta escura curta, estou com óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, tenho um boné preto com um logotipo dourado no meio, estou com uma camisa branca que tem estampas que simbolizam folhas e galhos nas cores cinza e preta e que tem também botões no meio. E estou dentro de uma floresta caminhando enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma reflexão livre aqui, pessoal, sobre alguns tópicos relacionados ao capitalismo, o mercado, a motivação que nós temos para trabalhar, para produzir, para criar, né? E qual é o verdadeiro espaço do indivíduo dentro desse cenário. Eu estava agora há pouco assistindo o debate do Elias Jabbour contra 20 liberais, lá no canal Spectrum. E eu já ouvi muitos debates similares também, um capitalista contra 30 comunistas, por exemplo. E eu vejo muitos pontos de valor nos discursos dessas pessoas todas, sejam os comunistas, os socialistas, os liberais, etc. Por mais variadas que sejam as correntes políticas, todas elas procuram ter uma coerência, todas elas partem de certos pressupostos teóricos, mesmo quando elas negam isso. Algumas ideologias negam que façam esse trabalho de interpretar a realidade a partir da ideia. Elas dizem que, na verdade, elas interpretam a realidade aceitando os fatos como eles são, mas isso é uma falácia. Mas eu não vou aqui falar sobre epistemologia, eu não vou desviar o assunto ao qual eu me propus, né? Que não é a filosofia propriamente dita, mas eu quero ter um papo mais assim, mais prático com vocês mesmo, sabe? Eu nem preparei muito o assunto, pessoal, porque eu quero falar mais a partir do meu ponto de vista e da minha vivência. Porque nos últimos meses eu tenho passado por muitos problemas que me levaram a deixar o canal em segundo plano. Eu parei de ficar produzindo os vídeos e parte disso se deve à falta exatamente de motivação. Esse canal aqui, pessoal, parece que não, mas me gera muitos gastos. O tempo que eu levo para gravar um vídeo, depois eu tenho que editar, eu tenho que ficar ouvindo tudo para tirar eventuais momentos mortos, momentos em que eu gaguejei, em que eu tive que parar para refletir, para pensar. Às vezes eu gravo 2 ou 3 vídeos e tenho que juntá-los, né? Isso leva tempo também, porque para fazer a junção eu tenho que verificar o que deve e o que não deve ficar de cada vídeo. Enfim, isso são, assim, para falar dos vídeos gravados aqui, né? Mas tem os vídeos gravados na internet, aí nos debates também, que me geram muito tempo, que consomem não só o tempo, mas a minha própria energia mental, né? A cada momento que eu gasto aqui com este canal, eu estou abrindo mão de outras coisas, e coisas que poderiam inclusive me gerar dinheiro, né? E aí a gente entra nesse tópico, pessoal, sobre a produção de riqueza dentro do capitalismo, né? Quem já assistiu os meus debates sobre política, sobre filosofia política, para ser mais exato, sabe que eu não defendo o socialismo, mas eu não me oponho. Eu não me oponho a que os trabalhadores se unam e eles mesmos façam os seus... enfim, eles produzam as suas coisas, eles prestem o serviço sem depender de um patrão. Eu sou a favor da liberdade individual. Eu sou contra que um grupo de pessoas force os outros a se comportar do modo como eles querem. Mas sendo voluntário, tá tudo bem, né? Eu não sou contra o comunismo em si, eu sou contra a exploração do ser humano por parte de alguém que eventualmente tem força física superior ou tem uma tecnologia maior para dominar determinados grupos. Eu sou contra a tirania, eu sou contra a opressão. Isso se dá não só entre pobres e ricos, mas entre negros e brancos, cisgênero e LGBTs, e também humanos e animais de outras espécies. Eu sou contra que qualquer um desses grupos se aproveite do outro, né? Se aproveite eventualmente de alguma fraqueza que o outro tenha, seja em nível biológico, seja em nível sociocultural ou econômico. Agora, eu tenho percebido na pele como o mercado é volátil, como a gente uma hora pensa que está muito bem, a gente conseguiu fazer um colchão de dinheiro para poder gastar, para não ficar se preocupando,
mas de repente as coisas mudam. E as coisas às vezes mudam de forma aleatória, imprevisível. É uma guerra que estoura, que faz com que determinados investimentos percam o seu valor, o dinheiro que você colocou ali evapora, você aposta em determinado nicho do mercado achando que vai bombar porque as pessoas estão interessadas, a mídia está falando daquilo e não vai, a coisa naufraga. Por algum motivo aquele mercado não deslancha, aquilo ali entra em falência. E a gente percebe que o capitalismo é instável por definição, por natureza, né? Isso é um problema gravíssimo, porque se você não se cuida, você pode simplesmente perder absolutamente tudo o que você tem, a ponto de não conseguir nem mesmo ter o que comer, né? E os comunistas em geral, os socialistas, eles observam esses pontos e apontam realmente o problema, né? Eles falam exatamente isso, que no capitalismo as pessoas são obrigadas a vender o seu corpo, a vender a sua força de trabalho para alguém que é um herdeiro, que é uma pessoa que já vem de uma história de opressão, a família da pessoa é privilegiada e por isso ela tem condição de viver sem trabalhar. Pelo contrário, ela explora o trabalho dos outros. Bem, eu não vou aqui entrar nessa discussão, né, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Não vou falar se isso é certo ou errado, mas o fato é que os comunistas realmente apontam o problema, mas eles não sabem dar a solução. A única coisa que eles falam é: temos que fazer a revolução, temos que derrubar esse sistema, mas eles não explicam o que eles querem colocar no lugar. Eles são muito realmente utópicos, apesar de dizerem que não. Eles falam que eles têm o pé no chão, que eles andam dentro da realidade, que eles não ficam fazendo idealizações. Ora, mas para que eu saia de onde eu estou, é necessário que eu saiba o que terá depois, né? Para que eu possa mudar o sistema atual, eu tenho que ter uma ideia do que eu quero colocar no lugar. Dizer simplesmente que os trabalhadores têm que tomar os meios de produção, né, que eles têm que controlar os meios de produção para que eles decidam o seu próprio destino, não serve de nada. Quem são os trabalhadores? Vai ter que ter um representante, vai ter que ter um grupo específico para fazer o gerenciamento dos recursos, não é assim? Ou será que todos eles coletivamente vão pensar igualzinho, do mesmo jeito? Alguém vai ter que convencer os outros com argumentos, com ideias, vai ter que mostrar que sabe fazer determinada coisa para poder ser essa pessoa que vai gerenciar os meios de produção no lugar dos patrões, dos atuais herdeiros das antigas terras de escravizados, por exemplo. Por mais que eu deteste a figura do Pablo Marçal, por exemplo, que é um mentiroso, é um manipulador, é um hipócrita, é uma pessoa realmente que usa de artifícios vis para conseguir tentar chegar aonde quer, e muitas vezes ele mete os pés pelas mãos nisso, né? Como nós vimos aí na campanha eleitoral da qual ele participou, na qual ele se prejudicou muito, ele se tornou inelegível por mentir tanto, por usar documentos falsos, fazer calúnias, etc. O fato é que muitas coisas que esses coaches ensinam estão corretas, sabe? O problema não é o coaching. Na verdade, o Pablo nem é mais coach. Ele era há muito tempo. Ele é um palestrante motivacional, ele é empresário, etc. Mas o chamado coaching é um acompanhamento que pode se dar em vários âmbitos da vida da pessoa, seja para praticar esporte, seja área financeira, né? A pessoa que faz esse trabalho do coach, aquela pessoa que acompanha a outra, que é um instrutor, é muito valioso isso quando é bem feito, né? E os palestrantes motivacionais fazem um trabalho magnífico, pessoal. Eu mesmo tinha um amigo que estava totalmente desmotivado da vida, falando: minha vida tá uma merda, sabe? Aquela pessoa que estava perdida. Isso faz muito tempo, hein? Eu nem sonhava em entrar no YouTube na época. E eu recomendei para ele o vídeo do dono de uma empresa de estudo para concurso. Era uma empresa que tinha aulas, né, para concurseiros, chamado Evandro Guedes, era o nome dele, e a empresa era Alphacom, né?
E ele tinha um discurso, pessoal, tão motivador. Sabe aquela pessoa que te inflama, aquela pessoa que faz assim você querer sair do lugar e arregaçar as mangas? Era ele. Aí eu falei pro meu amigo, ó, estuda para concurso, cara. Ele falou, eu nem tô com cabeça para isso, né? Ele não era muito estudioso, não. Aí eu falei para ele, ó, assiste esse vídeo aqui, ó, desse cara, Evandro Guedes, ouça essa palestra dele, que era uma palestra que ele dava dentro da empresa para os alunos do curso. Pessoal, não é que aquilo entrou na cabeça do meu amigo. Ele comprou uma apostila da empresa, começou a responder questões em casa, começou a treinar e falou, olha, esse Evandro é bom mesmo, hein? Eu ouvi a palestra dele, agora eu tô realmente engajado para passar no concurso. E de fato ele passou, pessoal. Ele passou num concurso municipal para um cargo bom, né? Se tornou uma pessoa de classe média, faz muito tempo isso, ele deve estar até hoje nesse cargo. Ele tem a sua arvorezinha de dinheiro. Esse Evandro Guedes, depois, ele vendeu a empresa dele. Ele disse que é uma pessoa que conseguiu milhões com o seu trabalho, com a sua criatividade. E ele participou recentemente daquele debate 1 contra 30, ele estava no meio. Se eu não me engano, era contra 30 comunistas, algo assim, 30 esquerdistas, né? O Evandro, inclusive, ele depois começou a declarar o voto para o Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro se candidatou. Hoje ele diz que não é bolsonarista, não sei qual é a posição dele exatamente. Se ele é um bolsonarista órfão, na verdade, que se decepcionou com o seu pseudomito, mas continua defendendo as mesmas ideias, eu realmente não sei. Mas o fato é que, mesmo eu sendo uma pessoa ferrenhamente anti-bolsonarista, eu valorizo o discurso desse pessoal e até mesmo o trabalho deles na sua vida empresarial, o modo como eles conseguem motivar as pessoas que estão realmente na pindaíba, que estão no fundo do tacho, a encontrar soluções de modo ético, de modo pacífico, seja empreendendo, seja estudando para concurso, né? E eu vejo, pessoal, como que eu mesmo muitas vezes não consigo aplicar isso na minha vida. Eu mesmo gostaria de ter isso que esse pessoal tem, de ter essa motivação que eles têm, e o quanto eu poderia estar conquistando, o quanto eu poderia ter conseguido para investir em projetos que para mim são muito caros. Como eu gostaria, por exemplo, de ter uma dinheirama para fazer um baita de uma divulgação do veganismo. A minha cidade é extremamente pecuarista, daquela tradição de montar no cavalo para laçar o bezerro. E qual é a minha influência para conseguir levar a mensagem do respeito aos animais até as pessoas que muitas vezes não se dão conta de que elas estão patrocinando crueldades quando elas compram ovos, leite de vaca, carne, sendo que esses itens são desnecessários para que a gente viva com força, saúde, para que a gente tenha prazer nas nossas refeições, que nós não precisamos explorar os animais, submetendo-os à tortura e assassinato. A gente pode conseguir tudo aquilo que nós precisamos do reino vegetal, bacteriano, né, sem precisar oprimir os seres inferiores a nós do ponto de vista tecnológico e intelectual. Eu gostaria muito de poder levar essa mensagem de uma forma mais efetiva para as pessoas. Eu gostaria de pagar pessoas, influencers aí que têm milhões de seguidores, para que eles façam divulgação de produtos veganos que substituam os produtos tradicionalmente feitos à base da exploração animal e que as pessoas pudessem entender o que é o veganismo. Muitas pessoas ainda não compreendem, não fazem a ligação de uma coisa com a outra. O meu trabalho é muito assim de formiguinha, é um aqui, outro ali, né? Mesmo na internet o meu alcance não é nada perto dessa galera mais engajada, né? Que com um post ali, ó, em algumas horas já alcançam milhares ou centenas de milhares de pessoas. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia pagar para que alguém fizesse isso, né? Eu fico pensando, pô, por que que eu não consigo fazer isso, né? Por que que eu não consigo ser essa pessoa que fura a bolha de verdade? Eu fico refletindo muito sobre isso. Quantas pessoas eu já ajudei neste canal aqui, pessoas que me falaram que estavam em crises das mais diversas e conseguiram encontrar soluções para os seus problemas, mudando a sua ideia, a sua forma de pensar.
E quantas pessoas eu não poderia ajudar se eu tivesse mais dinheiro, né? E por que eu não tenho mais dinheiro? Eu fico pensando nisso, né? Porque muitas vezes eu deixo me desmotivar porque alguém veio, puxou meu tapete, alguém falou alguma coisa que foi desrespeitosa, que me feriu, que me magoou, e aquela pessoa consegue colocar um vírus dentro da minha cabeça, um vírus mental, que fica rodando ali e me fazendo ter uma mentalidade de fracasso. Os coaches estão com a plena razão quando eles falam sobre o mindset, a estrutura do pensamento, o modo como você encara as coisas. Tem toda a diferença do mundo. E a gente tem que ter uma mentalidade sim de vencedor, aquela mentalidade empreendedora, aquela mentalidade de resolver as coisas, de nos superarmos. O que tem a ver com a minha própria filosofia panenteísta, que diz que nós somos exatamente uma reprodução da mente suprema. Nós somos uma reprodução em miniatura dessa mente, essa mente que engendra todas as coisas, que cria todas as coisas, que se expõe em variadas formas, em infinitas formas. Nós mesmos podemos fazer isso dentro da nossa limitação. Assim como o ser humano já construiu tantas coisas incríveis, inimagináveis em outras épocas, né? Que não eram imagináveis, mas depois passaram a ser. Hoje nós podemos individualmente aqui, ó, eu aqui, Rafael, você aí, né? Cada um pode sim inventar. Nós podemos fazer coisas que muitas vezes nós nem temos condição de pensar agora. A gente nem tem a ideia de que nós temos essa potência dentro de nós, mas ela está adormecida, esperando que ela seja descoberta, que ela seja notada. Pessoal, deixa o seu like aí, comente aí embaixo, mesmo que seja só um emoji para engajar, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima.